Ah, ok. Deixa eu colocar aqui. Todo mundo está conseguindo ver? Não, Consegue ver, mais? ver não. Não, a gente só consegue te ouvir por enquanto. Mas não estão vendo a tela. Ainda não. Nada ainda? Não. Ah, então deixa eu ver o que que aconteceu. Ó, quando você compartilha. Isso, foi. Ah, porque eu acho que se eu sair daqui da tela, a É, você, apresentação você vai ficar olhando para a tela, não tem jeito. tá. Bom, então, boa noite a todos, obrigada pela presença, né? Eu sou a professora Margarete, do IFRJ, professora de língua portuguesa, do Instituto Federal do Rio de Janeiro, campus Maracanã, que aí é do lado, né? Se a gente tivesse hoje presencialmente no C7, né? A distância, nós somos bem próximos, né? E eu e a professora Márcia, junto com o nosso bolsista, Samuel Malaquias, a gente analisou algumas notícias de jornal, né, que compõem a análise do nosso trabalho intitulado Linguagem, Poder, Manifestação no Discurso Racista na Mídia. A professora Márcia eu não vou apresentar, porque eu acho que todo mundo já conhece, né? Mas pode, porque não tem tanta. Pode ser que tenha gente de fora. Inclusive, tem gente que foi puxado pelo Samuel. Inclusive, se você puder falar um pouco dele, que ele não está aqui, né, nem vai É ter que verdade, participar. né? Então, eu sou a professora de língua portuguesa do IFRJ, a professora Márcia. Ela também é professora doutora em estudos semióticos, né, do Cefet, Maracanã, e a gente desenvolve trabalhos, né, voltados para argumentação, ensino e constituição dos discursos, né. O Samuel Malaquias é um aluno da UFRJ, aluno da graduação em letras, né, foi nosso bolsista no ano passado, né, mas segue com a gente desenvolvendo alguns trabalhos com essa temática, né. A gente sempre está estudando, pensando não só ações para o ensino, mas também estudando a constituição dos discursos, né, como se dá a argumentação, a constituição de sentido nos textos. Bom, esse é o título do nosso trabalho, né, uma pequena amostra, análise, né, de como se dá a relação da mídia, do discurso midiático, com a manifestação ou ocultação, né, de discursos, né, racistas. Bom, para contextualizar rapidamente, né, o que foi o alvo assim do nosso trabalho, né? O fato foi o assassinato do adolescente João Pedro, né, em maio desse ano. Houve à época uma comoção, né, uma discussão social sobre o caso muito grande, mas as notícias, ainda mais nesse ano que nós estamos vivendo, né, elas se sucedem numa aceleração grande que a gente até se perde temporalmente e esquece, né? Enfim, tanta coisa aconteceu. Então, só para contextualizar, né, as notícias tratam dessa tragédia que aconteceu em maio desse ano, e nós tentamos selecionar assim, as principais mídias, né, tentar pegar uma variedade grande de jornais. Né? Então, a gente olhou a Folha de São Paulo, CNN, É o País, o portal de notícias UOL e o G1 da Globo, né? Tentando assim pegar as notícias, compor também a foto, né? Tudo que saiu assim, essas notícias foram selecionadas no mesmo dia, do dia 19 de maio, e elas foram tiradas da internet, né? Que é o principal modo hoje de circulação dos textos, né? Principalmente textos de jornais, circula muito, né, na internet, WhatsApp, em redes sociais. Bom, antes da gente começar a falar, a analisar com mais detalhes nessas notícias, é importante a gente contar o que diz a ciência linguística sobre a relação entre mídia e linguagem, né? Nós temos já uma tradição de estudos discursivos, né, muito grande aqui no Brasil, não só no Brasil, mas no mundo, mas no Brasil nós temos já estudos consolidados, né, diferentes áreas, como a linguística de texto, análise do discurso, a semiótica discursiva. Aqui nós trazemos principalmente contribuições da linguística de texto, né,
da qual eu faço parte, estudo, e da semiótica discursiva, né, que a professora Márcia estuda. Mas, enfim, é muito importante, né, a gente ressaltar que já tem muitos trabalhos, né, que falam dessa relação entre mídia e linguagem, né? E a primeiro ponto importante, assim, que vai de encontro ao que diz o senso comum, né, que os discursos da mídia, eles não são neutros nem imparciais, né? Isso não existe. A gente costuma pensar que, por exemplo, uma notícia ou uma reportagem, elas a notícia e a reportagem buscam informar, trazer um fato, né, divulgar informações, mas na mídia isso não se confirma, né? O que a gente tem é sempre a busca por um efeito de sentido, ora mais objetivo, como se quer fazer parecer nas notícias, né, nas reportagens, ora mais subjetivo, ora com mais marcas de persuasão, de argumentação, enfim. Então, depende do propósito de sentido, do propósito comunicativo. Nem uma notícia de jornal, uma notícia esportiva, por exemplo, se a gente pegar um texto que vai trazer lá o resultado do jogo que ocorreu ontem, Flamengo e Racing, ela não é neutra. A gente vai perceber ali que tem um direcionamento argumentativo, né? A escolha dos lances, o que comentar, o que descrever, o que narrar, segue um direcionamento argumentativo em linhas gerais, né? Então, é importante a gente ter isso em mente, que não existe a neutralidade ou imparcialidade, que existe uma busca por um efeito de sentido, ora mais objetivo, ora menos, né? E todos os recursos empregados, né, tanto verbais como não verbais, a imagem, os links, vídeos, né? Todos eles convergem para a criação de um sentido, né? Então, no discurso da mídia, né, isso tudo é organizado em torno de uma proposta comunicativa, de um modo articulado, não aleatório, não para compor, enfim, tudo vai ser conjugado para manifestar o sentido desejado. Outra questão importante, né, que quando a gente tem um fato, né, ou uma tragédia, por exemplo, e isso vai virar discurso, né, discurso do jornal, da mídia, a gente diz que essa tragédia vai ser discursivizada, né? Porque os meios de comunicação, eles podem apresentar, de acordo com as suas escolhas, né, como eu falei anteriormente, elementos de maior ou menor impacto, né? Uma foto que chama mais atenção, um título, se não tem uma foto tão chamativa, talvez o título, enfim, tudo isso quando essa transposição do que foi o fato para o que vai virar uma notícia, por exemplo, vai trazer consigo outros valores, né, embutidos, né? Tem um teórico da análise do discurso, né, Patrick Charrodot, né, que ele vai dizer que a informação, né, principalmente da mídia, ela é espetacularizada, né? Porque há uma disputa, né, mercadológica, né, enfim. Então, a informação, né, ela vai muitas vezes, né, esse espetáculo vai se sustentar por meio de apelo emocional mesmo, né, de captar a empatia do público, né? Despertar emoções no público, né? E aprender esse público consumidor. E aí esse autor vai dizer que não só para vender o jornal, fazer com que a gente assine a revista, por exemplo, mas também como uma estratégia de fazer com que o público consumidor compartilhe daqueles valores que aquela mídia, aquele jornal está veiculando com aquele texto, né? Então, é interessante a gente perceber que isso são discursos e efeitos de sentido visados, né? Outra questão importante fala da linguagem sincrética, né? Que é essa articulação entre essas diferentes linguagens, foto, vídeo, texto verbal, né? E essa manifestação dessas diferentes formas de expressão que vão organizar uma única forma de substância, ou seja, um único todo de sentido. Então, essas diferentes linguagens, né? Alguns estudiosos, como a Lúcia Teixeira, por exemplo, vai dizer que são sintetizadas em um momento discursivo, né? Numa enunciação única que vai conferir unidade àquelas diferentes linguagens. Então, independente da quantidade de linguagens utilizadas, né, elas vão formar um todo de sentido, elas vão construir uma coerência discursiva, né? Então, embora cada linguagem, né,
uma música, um vídeo, por exemplo, tem características diferentes de um texto verbal e possa trazer outros sentidos, eles vão convergir, né, por um todo de sentido. Outra questão importante, né, que hoje é muito estudada, tem a ver com como se dá a leitura dos textos na internet, né, o que a gente chama de hipertextos ou textos multimodais, né? Então, hoje a linguística de texto, a análise de discurso, né, muitas correntes dos estudos de texto, né, elas vão se debruçar sobre como se dá a construção dos sentidos dos textos na internet, né, os textos digitais, né, que se chamam hoje, né? E uma coisa que todos os teóricos afirmam, né, que a gente também já, no nosso uso, já percebe, né, que a gente não tem mais uma linearidade, né? Ou seja, quando a gente pega um texto, né, um livro, a gente tem uma unidade, um sentido na leitura, a gente tem uma direção única. Na internet, a gente tem diferentes formas de organizar o nosso fluxo de informação. Então, a gente pode começar pelo vídeo, pelo título, ler a foto e voltar, clicar em outros links que aparecem, ser direcionado para outras informações ali relacionadas com o que a gente está lendo, vendo, né? Tem uma mescla dessas linguagens verbal, sonora, visual, imagética. Tudo isso acontece ao mesmo tempo, né? Não quer dizer que seja incoerente, não é. Há também ali uma coerência sendo construída por meio desse compósito de gêneros, né? E essas práticas são gerenciadas pelo computador ou pelo celular, pelos dispositivos móveis, né? Acho que todo professor hoje está se deparando com essas questões, né? Porque no ensino remoto nós pensamos nas atividades para os alunos verem no computador, mas eles veem no celular e muitas vezes eles têm outra leitura dos textos ou do material que a gente manda, porque fazem, né? Visualizam de maneira diferente, né? Então é importante salientar que essa construção do sentido, né, em todo o texto, né, esse acionamento é simultâneo dessas diferentes características, né? Então, layout, espaçamento, tipografia, tudo isso é acionado simultaneamente na construção de sentidos, né? Na construção da coerência. E a gente ainda tem nesse processo de leitura também os comentários, né? Porque muitas vezes a gente vai ler uma reportagem e ver os comentários, ver a repercussão daquela reportagem, daquela notícia, concorda ou discorda não só com os comentários, o conteúdo do texto em si, mas também com os comentários. Então, nós produzimos sentido também ali com os comentários, né? Então, a experiência de leitura, ela é diferente, né? Nesse sentido, ela é bem diferente dos textos que a gente chamava, né, pré-digitais. Aí eu coloquei até um exemplo que a gente viu hoje, né? Que é um exemplo do que seria essa linguagem sincrética no jornal, né? Que a gente tem o Twitter, né? O tweet. Mulher de Eduardo Bolsonaro diz que errou ao criticar o movimento antivacina. Entre aspas, né? Para marcar a voz dela, né? Que não seria a voz do jornalista, do enunciador, mas a voz da mulher do Eduardo Bolsonaro. Não é coisa de retardado. E aí a gente tem a imagem dos dois com a camisa do Minion, mas a camisa que tem mais destaque é a camisa do Eduardo Bolsonaro, né? Com o Minion aí espantado. Então, ou seja, a gente tem o que a gente tem aqui, né, que vai construir os sentidos nesse tweet, né? A escolha do que vai compor aí o subtítulo, né, desse tweet, lembrando que esses posts eles têm pouco espaço, né? Então a gente precisa ter uma síntese, mas uma síntese que seja precisa. E o diálogo desse texto verbal com o elemento não verbal. Então, vejam, é isso que a gente chama, né, de texto sincrético. Isso não está aqui aleatoriamente, foi cuidadosamente escolhido para a gente pode ver aqui uma crítica, uma ironia, um propósito de humor, enfim. Mas, de todo modo, isso vai despertar a atenção do enunciador, do leitor, quando se depara com esse tweet. Nós, quando estávamos analisando, né, pensando, a gente propôs um roteiro, né, de leitura dos textos jornalísticos, mas é um roteiro básico que serve de sugestão para a gente ler diversos textos, né, mas é sempre tendo em vista isso.
mesclar os aspectos verbais com não verbais. Então, em textos de jornal, por exemplo, o que diz o título, né, o foco, o ponto de vista, história pessoal, acontecimento, e hipóteses de leitura, nós podemos começar a leitura do título. Veja, e a gente faz isso o tempo todo, porque muitas vezes a gente lê um título, acha interessante, vai a reportagem nos decepciona. Poxa, não era nada do que eu estava esperando. Porque o título cumpre propósito comunicativo, muitas vezes desse apelo do leitor, né, de nos chamar a atenção, nos seduzir, nos captar. Recursos da língua, né, os recursos verbais, escolha lexical, substantivos, adjetivos, os verbos empregados, estratégias como a inserção de vozes, né, como a gente viu no exemplo anterior, né, ali tinha um trecho da fala da esposa do Eduardo Bolsonaro, então já nos dava a entender sobre o que seria a reportagem, enfim, e qual o efeito de sentido isso traz, né, quando a gente tem um uso de um discurso direto, né, como foi o caso ali, ou quando a gente tem uma paráfrase, ou seja, isso tudo tem a ver com o que eu falei anteriormente, né? Qual é o efeito? Um efeito de um texto mais objetivo, que traz a voz, né, do entrevistado, uma outra voz de modo direto, um efeito mais subjetivo, em que essa voz está parafraseada pelo jornalista, né? Uso de argumentos de autoridade, como ações de especialistas no assunto tratado, dados, dentre outros aspectos que compõem, né, esse todo de sentido. Percepção dessas imagens, né, como elas se relacionam com os elementos verbais, as cores, a perspectiva, foco, enquadramento, contraste, e as relações de sentido que a gente pode avaliar, né? Essas linguagens, né, o verbal e o não verbal, se contradizem, se complementam, há uma restrição. Você veja, mesmo quando a gente tem aparentemente uma contradição, a gente pode ter um propósito ali de sentido, né? Porque a foto vai contradizer a reportagem, enfim, como eu já falei anteriormente, né? E a professora Márcia vai mostrar também, esses recursos eles não se dão de modo aleatório, né? São escolhas, né? Como a gente pode ver que numa análise bem rapidinha, né? Se a gente pensar nos recursos linguísticos empregados na construção dessas notícias, né? Eu coloquei aqui os títulos e os subtítulos, talvez os subtítulos não sejam tão legíveis, mas só vou beber uma aguinha. A gente pode observar, né, nessas 5 notícias, né? Uma coisa chama atenção logo de cara, né? A gente tem o nome do menino João Pedro, adolescente, menino, mas em nenhum momento nós temos a caracterização dele como negro. Isso não aparece, né? Não tem. Temos o uso, por exemplo, João Pedro morre, é morto, né? Essa alternância entre um presente na voz ativa e uma voz passiva, é morto, né? Mas o que a gente não tem em nenhum momento também, o agente responsável por essa morte, né? Ele é morto por quem, né? O que a gente aprende na escola, acho que todo mundo vai lembrar, né? O famoso agente da passiva, né? Que a gente decorava, voz passiva, voz ativa, tem que ter o agente da passiva, né? Enfim, para que efeito causa, né, essa ausência desse agente aqui, né? A gente tem um apagamento, né? Nenhum título, nenhum subtítulo quer se comprometer, né, em veicular um possível agente para essa morte, né? Então, em alguns títulos, né, esse aqui, adolescente João Pedro é morto em operação no Rio, família critica a polícia, né? Então, depois do ponto e vírgula, a gente tem uma outra oração que pode vir a ter uma crítica, né? Algum outro sentido já enunciado, né? A gente já pressupõe que pode ter havido alguma ação violenta considerada ineficaz, né, pela família, por parte da polícia, mas isso de modo muito sutil, né? O título que ainda apresenta alguma informação diferente é o do El País, que diz João Pedro, 14 anos, morre durante a ação policial no Rio e família fica horas sem saber seu paradeiro, né? Então, esse aqui ainda apresenta um dado diferente, né? No subtítulo daqui do G1, né, menino de 14 anos morre durante a operação das polícias federal e civil no complexo de Salgueiro. A família diz que a polícia entrou atirando de maneira cruel. Aí, de maneira cruel, vai estar entre aspas,
para marcar que é um julgamento, né, uma fala que não é do jornal, não é desse anunciador do jornal, é uma fala que pertence à família. Então, assim, é importante a gente perceber que a ação policial ela aparece aqui como uma circunstância, né, durante, né, isso aparece, né, durante a ação policial, mas não como um agente, como um possível agente causador da violência. A gente não tem a qualificação do menino como negro. Então, isso é importante porque, a partir do momento em que a mídia silencia, né, isso não tem um tratamento qualificado como deveria ter, isso contribui para um apagamento e para um desmantelamento, né, do que a gente poderia classificar como um crime, né, que acomete, que assola a população negra, né? Essas relações, elas não são postas, elas não são explícitas, né? Isso é importante, porque quando a gente nomeia, né, a linguagem tem esse poder, né? Cria um discurso, você, de alguma maneira, cria uma outra realidade, né? Recentemente, por conta do episódio lamentável que ocorreu no Carrefour, né, na última semana, na Globo News tinha um advogado, inclusive, comentando isso, que muitos crimes depois, né, vistos como racistas, esses crimes não são tipificados nas delegacias como tal. Então, quando há uma checagem de números, parece que não há tantos crimes, né, com essa problemática, mas, na verdade, eles nem chegam a ser qualificados como tal. Então, é um problema grave, né? Enfim, aí a Márcia vai falar depois um pouco da foto, né? A foto, ela se repetiu em todos os jornais, foi veiculada essa mesma foto, né? A Márcia vai falar mais um pouquinho com vocês. Isso aqui é só o título, né? Só pelo título a gente já consegue perceber, né, que há uma humanização no tratamento dessa notícia, né? Essa notícia segue um padrão, né, de discursivização, como a gente viu anteriormente, né? A tragédia, ela gera um impacto, uma comoção, mas muitas vezes a notícia vem com um efeito de objetividade que, como diz, esse efeito de objetividade, ele tem também um propósito comunicativo, né? Ele silencia, ele apaga, né? Um crime que acomete a população negra. Pode continuar, Márcia. Eu vou fazer o seguinte, você interrompe o seu compartilhamento, que aí eu vou no meu, porque eu vou tentar mostrar as páginas. Tá, já saiu? Tá, saiu. Eu vou tentar agora entrar no meu aqui. Vamos lá. Tá todo mundo vendo a minha apresentação? Sim. Perfeito. E aí eu vou comentando, à medida que eu for comentando, eu vou tentando mostrar também as páginas para que fique claro, assim, de alguma maneira mais exemplificado o que a gente está tentando dizer, né? Por isso que eu nem vou colocar aqui a apresentação em tela cheia, só para a gente poder ter esse trâmite mais rápido. Então, como a Margarete falou, a gente parte do pressuposto de que estamos analisando a notícia a partir do ponto de vista de uma linguagem sincrética. O que isso significa, que a Margarete já mostrou muito bem, e a gente só vai exemplificar aqui a partir das reportagens. A gente vai avaliar como esse processo de construção de leitura se dá nessas reportagens, avaliando não só esse texto verbal escrito, mas também o texto que é composto pela imagem e por outros aspectos que aparecem também nas reportagens, como eu vou mostrar para vocês. E só reiterando exatamente isso que a Margarete falou, né, dos recursos linguísticos da notícia, além desse composto que a gente chama que é um composto passivo, né, o é morto, porque o é morto, como a Margarete já bem falou, né, uma estrutura em agente da passiva, que abre a possibilidade para que o agente da passiva seja descrito ou não na reportagem. E aí, coincidentemente ou não, né, essa é uma estratégia bem recorrente nas notícias, exatamente porque não se quer apontar ou demonstrar um possível culpado, aqui no caso das violências policiais, e aí a gente vê essa recorrência, né, nas 5 que a gente recolheu, que são El País, CNN, UOL, G1, e Folha de São Paulo, a mesma estrutura ou uma estrutura semelhante aparece. Então, a gente vê é morto, é morto, é morto. CNN, UOL e Folha.
É o País e G1 escolhem o morrer. João Pedro morre. Vejam, lembram-se lá das aulas de língua portuguesa, né? Morrer. Quem morre, morre. É um verbo intransitivo. Então, parece que o agente é o João Pedro e o verbo morrer tem em si todas essas circunstâncias, porque, como o próprio nome diz, o verbo intransitivo ele se basta, ele não precisa de outros complementos. Então, parece que ele agiu, parece que a ação partiu dele, quando a gente sabe que, na verdade, não, né? Então, reparem como essa estrutura de noticiar esse tipo de reportagem é recorrente nessas 5 que a gente recortou, e como diz muito, né? Porque, enfim, não é só uma questão de a gente observar quando a gente está na escola, né? Aprender quais são as estruturas, e, enfim, passar da passiva para ativa, não é só isso, é para a gente observar os efeitos de sentido que isso causa, e a gente sabe que a mídia consegue manipular isso muito bem. E aí, só para a gente continuar aqui nessa discussão, né, dos recursos linguísticos. Então, a gente observou de lado os recursos linguísticos e do outro a gente vai observar também outros elementos que compõem essas reportagens, porque a gente está diante de uma mídia complexa e atravessada por várias outras enunciações, digamos assim, né, por outras semióticas. Então, a descrição policial aparece por meio, por exemplo, de uso de verbos no futuro do pretérito. Vamos relembrar de novo, não exijo muito de vocês, não quero também que vocês lembrem, né? Mas o futuro do pretérito é aquele que demarca uma suposta hipótese, possibilidade. Então, está sempre marcada com o policial teria entrado, a ação teria ocorrido. Então, isso diz alguma coisa, porque, de um lado, o jornal não pode se posicionar nesse sentido, porque aí teria que usar um presente indicativo, entrou, ou então um pretérito, né? Entrou, fez e tudo mais, mas a gente sabe que o jornal não pode, a gente bota esse pode entre várias aspas, considerando qual é o papel do jornal nessa notícia, né, em que medida pode se comprometer ou deve se comprometer ou não com a notícia veiculada. E aí algumas outras especificações desse tipo de mídia, né, que a gente está recortando, que é a página do jornal. O UOL, por exemplo, tem um box com resumo da notícia, em tópicos, recriando outra experiência de leitura. Então, eu vou tentar mostrar para vocês aqui. Vocês estão conseguindo ver, gente? A minha página? Estamos sim, Márcia. Perfeito. Então, reparem que no UOL, a gente tem aqui... Ai, gente, pois é, ficaremos impermeados Saiu. Ué, saiu... Peraí, o que vocês estão vendo? O PowerPoint, O normal, PowerPoint, você estava. mas eu não quero isso, não. Eu quero que vocês vejam outra coisa agora. Eu acho que eu vou ter que interromper e compartilhar de novo. Deixa eu tentar... Agora. Oi? Agora sim, foi. Perfeito. O UOL, por exemplo, tem um resumo da notícia. Isso atravessa as nossas experiências de leitura, porque orienta para um tipo de resumo que é feito pelo jornal e que não é feito pelo leitor, pelo enunciatário, digamos assim, né? Então, aparecem aqui os tópicos que parecem que já dão conta da notícia como um todo. Então, João Pedro morreu, familiares relatavam que ele brincava na casa de um tio, policial civil alega que o adolescente foi atingido durante uma troca de tiros. Os policiais disseram que responderam a tiros. A delegacia de homicídios anunciou investigação sobre o caso. Então, é como se uma tragédia desse tipo pudesse ser passível de ser resumida em tópicos. Então, imagina, né, se você tivesse que relatar uma morte importante, uma morte considerável de um parente seu de alguma coisa, se você faria isso, por exemplo, por meio de tópicos, né? Então, repara que isso já dá uma dimensão, esse tipo de box, digamos assim, que o UOL propicia, né, essa experiência de leitura, é exatamente para dar conta de uma possível... como se essa morte fosse possível, que fosse resumida através de tópicos, e a gente vê de maneira muito, enfim, vamos dizer assim, sem observar os detalhes e tudo mais, né? Eu já vou aproveitar que eu estou aqui, então eu vou falar desses elementos, depois eu recorro para a apresentação para não ter que ficar indo e voltando, né? Em relação à foto, a gente percebe que é uma mesma foto que aparece em todos eles. E aí eu estou aqui com as 4, o Folha eu não pude reproduzir porque minha
Minha assinatura acabou, gente, expirou, e aí eu não vou conseguir ver a notícia como um todo, né? Mas vejam que é uma mesma foto que é reproduzida, e a foto fala, né? O texto imagético, ele também fala junto com o texto verbal. E o que a gente tem aqui? A gente tem um adolescente sendo retratado no seu ambiente familiar, no seu ambiente interno da casa, aparentemente, né? A gente vê aqui um foco no rosto do adolescente, a gente percebe aqui uma inscrição de imagem que retoma alguém sorrindo, feliz, descontraído, se não me engano, em algum outro lugar, não sei se no G1, aparece aqui uma outra foto do João na piscina, né? Então são momentos descontraídos que aparecem na foto que estariam dando conta de uma possível observação desse momento familiar do João, desse momento humanizado, digamos assim. Não é uma pessoa, não é só um nome, não é só um rosto, é alguém que tinha uma família, é alguém que tinha era uma criança, né, era um menino. Engraçado que uma outra coisa que chama atenção, né, algumas falam em adolescente, né, mas a gente está diante de uma pessoa de 14 anos, então é possível falar em alguns casos em menino, né, como em alguns aparece, mas repara que muito pouco do texto verbal confirma essa orientação de que ele foi morto em casa, dando pouco ênfase no absurdo que é alguém ser morto dentro da própria casa. Então, a gente repara por essas estratégias, e aí repara, né, como a Margarete já bem disse lá no início da apresentação, não necessariamente a mídia, e aí a mídia como um todo, né, enfim, o conteúdo midiático como um todo, ele precisa dizer necessariamente, o apagamento diz muito. Então, quando se escolhe não dizer, quando se silencia, também se diz. Então, o fato de poucas notícias terem focado na questão domiciliar, familiar, no ambiente da casa, também é uma informação importante de a gente observar dentro de tudo isso, que pode ajudar numa atenuação desse caso, né, desse assassinato. Só para terminar aqui minha leitura da página, para poder voltar para a apresentação, uma outra coisa que chama a atenção também nessas notícias online que vocês estão vendo aqui é a quantidade de propagandas, né? Então, aparece propaganda de diversos tipos aqui, e não é uma característica de uma página, é uma característica de todas. Aqui a gente tem aqui das lojas americanas, a gente está o tempo inteiro impermeado por essa propaganda, como se elas fossem habituais no nosso processo de leitura, né? Claro que a gente sabe muito bem que, coerentemente, elas não fazem parte do texto em si que a gente está lendo, do assassinato, mas, de alguma maneira, elas estão aqui para serem vistas. Então, esse procedimento de interrupção ou de desvio de foco do leitor, né, para essas coisas todas de propaganda, fazem a gente pensar, né, em que medida esse foco também é desviado e a gente não presta ou não atenta para essa notícia de tamanha importância. E uma outra coisa bem interessante também que aparece em uma dessas reportagens, que é exatamente essa aqui do UOL, é que aparecem mensagens, imagens e reportagens relacionadas, como se um leitor que abrisse essa página aqui para ler do adolescente morto também pudesse se interessar por outros casos de violência, às vezes, né? Aqui tá a Polícia Civil investiga, aqui tem uma outra notícia sobre o feriado de São Paulo, mas vejam como, e aí eu já vou dando um spoiler das nossas possíveis conclusões, né? Como é possível de a gente pensar que é um procedimento de naturalização desse tipo de violência, porque é como se a gente pensasse, né? Bom, já que você se interessou por esse conteúdo de assassinato do João, que enfim, é mais um, você também pode se interessar por outros. Então, veja aqui, leia outros que podem interessar a você. Então, para a gente pensar, né, em como esses arranjos que dizem muito, eu vou interromper de novo o compartilhamento, eu acho, né, para poder compartilhar novamente a minha apresentação. Aqui, pronto.
Então, é como se esses arranjos que vão desde... E aí, por isso que a gente se propôs a observar os outros elementos que não só o texto verbal, né, mas o texto imagético, enfim, as outras... Eita, acho que eu fui demais. Para a gente pensar como eles atuam também num procedimento de naturalização desse tipo de notícia, desse tipo de reportagem e tudo mais. Aí, só para eu trouxe aqui uma informação, né, que só desses todos analisados, é por isso que eu fechei a apresentação, porque eu não podia apresentar a folha, porque eu já falei que eu tenho problemas de acesso, né? Mas o único desses 5 que a gente analisou, que traz uma descrição melhor da notícia, a Folha, que faz uma descrição minuciosa em detalhes do ocorrido, instaurando, por um lado, uma dimensão temporal mais lenta, comparada às outras coberturas. Então, por exemplo, aparece o relato dos primos que estavam junto com o João, dizendo exatamente como aconteceu. Os policiais chegaram, eles foram para um outro cômodo, eles pediram para não atirar, porque eram só adolescentes, e eles se jogando no chão, e aí ele indo para um outro cômodo, viu o João caído, observou que ele não estava respirando e tudo mais. Então, repara que essa lentidão, ela faz com que a gente pare um pouco nessa dimensão mais rápida dessa leitura da notícia, e, de alguma maneira, essa lentidão cria também uma forte empatia, né? Porque, enfim, se é só uma notícia em box, como a gente viu, com tópicos, a gente passa corrido, enfim, né? Mais um crime. Mas quando a gente experimenta uma leitura mais lenta, focada em detalhes, a Folha traz a quilometragem da distância entre o lugar onde o menino foi levado de helicóptero até o lugar para onde ele ficou, né, que foi no hospital, traz a hora exata quando isso acontece, números precisos. Então, o discurso direto, né, a voz das testemunhas aparece em discurso direto, então, entre aspas, né, eles têm a voz, não é um discurso indireto que estaria dentro do discurso do próprio narrador. Então, tudo isso faz com que uma empatia maior do que nos outros casos seja gerada em relação à leitura dessa notícia. E aí algumas coisas que eu já comentei, porque eu tive que mostrar lá, né? A foto como elemento de destaque, iniciando as reportagens, mas a mesma foto. Em todas, o texto verbal acompanhado de imagens publicitárias, como eu já comentei, né? Pensando em várias camadas desse tipo de leitura e dessa arrumação. Será que elas desviam a atenção? A gente acaba ficando habituado a ler essas reportagens e, vamos dizer assim, ignorar essas propagandas, mas a gente não pode dizer que isso acontece em todos os casos totalmente, porque a gente, de alguma maneira, é desviado, né? O olhar é desviado para essas reportagens, né? Isso aqui eu também já comentei, né? Dos links com as reportagens relacionadas, de efeito de manter, isso é importante, né? Porque os links fazem com que um leitor fique preso nesse portal de notícias, avançando de link em link, mas também banalize, de alguma maneira, esse acontecimento. Essas linguagens têm uma manifestação espacial e temporal, porque a gente vê que a leitura ela se dá, digamos assim, de cima para baixo, né? Então a gente vai passando essa notícia, e quando a gente tem uma outra inscrição de uma imagem ou de um vídeo, a gente tem uma outra organização que não se dá necessariamente de cima para baixo, mas pode ser da esquerda para a direita, né? E algumas reportagens trazem vídeo, orientando para uma outra experiência, estando numa outra dimensão temporal. A gente não vai se deter nisso, mas era só para pensar também, né? Então, quais foram as conclusões iniciais que a gente teve observando essas capas de jornal, né? Essas capas online, digamos assim? Então, o discurso da mídia visa a criação de efeitos de sentido, o modo como são combinadas as fotos, o elemento verbal, o hipertexto, os links instauram modos de ler a notícia, e, por sua vez, criam uma ideologia e um modo de ser fazer na sociedade. Então, a gente acabou observando que a colocação das fotos não é um elemento à toa, os hipertextos, como aquelas notícias relacionadas, e os links também não estão ali à toa. Todas essas semióticas, essas linguagens, elas se juntam para criar um todo de sentido, para criar uma ideologia que faz com que a gente observe qual é a postura
daquele jornal mediante determinados fatos, mediante determinadas notícias, ou como elas noticiam determinados acontecimentos. Aí eu trago também uma pesquisadora em língua, uma semioticista, que diz, né, que ao escolher conjugar as diversas linguagens, o sujeito da enunciação captura a adesão do enunciatário, tornando ele mais difícil escapar da manipulação. Então, todas essas linguagens que aparecem da foto, do box, do vídeo, todas essas servem para capturar essa adesão do enunciatário, mas a gente pode pensar até que ponto essa adesão cria uma indignação, uma revolta, um fazer, ou elas naturalizam, normativizam e tornam corriqueira esse tipo de mensagem. Então, os meios de comunicação podem acionar elementos de maior ou menor impacto. Então, reparem, né, que a gente viu o fato de trazer a notícia de maneira mais esmiuçada causa um maior impacto. E o fato de a gente trazer, de a gente observar esses títulos todos falando, né, João morre ou é morto, elas criam um menor impacto, não tem o agente, não dá conta de um possível suspeito, culpado, seja lá o que for, né? Atuando no caráter passional das notícias, especialmente em notícias de violência policial, cujos alvos são os negros. Então, a gente começa a pensar em que medida a mídia também não tem um papel de naturalizar esses discursos, especialmente quando a gente está diante de notícias desse tipo, que não são exceção. A gente tem visto recorrentemente, infelizmente, cada vez mais esse tipo de notícia, mas como a Margarete bem apontou, por exemplo, a inscrição do menino como negro não aparece. Então, é uma crítica que se faz e que se tem feito em relação à mídia, como ela se posiciona, e aí a gente volta lá para o primeiro slide da Margarete, né? A mídia se posiciona, sim, até pelo fato de não dizer, como a gente já viu, né? Então, como ela se posiciona ou não em relação a esses crimes que têm sido recorrentes e que têm sido tratados como exceção, enfim, né? E que a gente sabe exatamente do que tem acontecido. Observar a configuração discursiva das notícias ajuda a pensar na presença de elementos que atenuam a dimensão social da tragédia e, por um lado, acentuam a dimensão pessoal e familiar do fato. Então, é uma questão que a gente ainda pode elaborar um pouco mais, mas em que medida a foto da casa ou os relatos familiares, ou, enfim, né, dizer que os sonhos foram interrompidos, dizer que, enfim, o João ainda tinha muita coisa para fazer e tal, como aparece nos discursos de alguns familiares, em que medida isso não acentua a dimensão pessoal e familiar, pensando que é mais uma tragédia familiar, e atenua, por outro lado, a responsabilidade social da tragédia. Então, todas essas inscrições, né, o apagamento do elemento do negro, o depoimento dos pais que foca exatamente nessa dimensão da tragédia pessoal, em que medida acaba criando, né, pensando que a gente, de fato, se sinta um pesar mais pelo fato de uma família ter perdido um parente ou alguém querido, e menos pelo fato disso ter sido em decorrência de um processo racista que a gente vive e tudo mais, né, e de violência contra os negros. Então, a gente pode refletir em que medida, como eu já falei, né, essas notícias contribuem para naturalizar essas ações, encará-las como normais, como corriqueiras. A gente vê uma mesma foto, a gente vai ver praticamente a mesma inscrição de título. Então, eu boto aqui, né, os poucos detalhes, os desdobramentos do caso em outras reportagens, como eu mostrei nos links, né, o confronto de testemunhos em mesma hierarquia de posição, que é uma coisa muito interessante que algumas notícias trazem, né? O que dizem os familiares e, em mesmo pé de igualdade, o que dizem as pessoas envolvidas, né, os possíveis culpados, a polícia, né? Então, esse mesmo pé de igualdade parece que são só posições, e aí o leitor está ali só tendo que escolher um lado, né? Será que é de fato assim que deveria acontecer? Em última análise, pensar em como a imprensa contribui para a manutenção de um discurso racista em nossa sociedade. E aí a gente sabe que o discurso racista é o primeiro passo, né, e essa mentalidade racista é o primeiro passo para efetivar essas práticas racistas na nossa sociedade. Então, era isso, ficaram aqui as referências, tá, dos jornais que a gente analisou, as referências bibliográficas,
os nossos e-mails, e aí eu peço desculpa se eu fui muito rápida, mas é porque eu queria realmente deixar um espacinho para que a gente pudesse discutir e para que vocês pudessem perguntar. Então, vamos lá. Podem ficar à vontade, gente. Só para confirmar, eu parei de compartilhar? Sim, já saiu a Tá, tela. perfeito, beleza. Tá bom. Margot pegou alguma coisa aqui no chat, se alguém está falando. Não vi, eu olhei, mas não vi nenhuma pergunta, não. Se alguém quiser falar. Vocês podem ficar à vontade ou para interagir pelo chat ou pode abrir o microfone também e falar, fiquem à vontade. A Mariana Renu ainda está aqui, eu queria dar um oi para ela, ver o nomezinho dela aí. Cadê Mari? Não sei se ela se lembra de mim, são muitos anos. Lembra? Super lembra. Gente, se ninguém tiver uma perguntinha aqui, eu posso fazer uma perguntinha, Márcia? Claro, Val. Claro. Fique à vontade, podem fazer comentários, gente. Não precisa fazer pergunta, mas podem deixar suas impressões, do que vocês acharam. Acho que alguém colocou uma perguntinha aqui no chat, gente. Podem responder primeiro. O meu é só uma curiosidade. A Alice está perguntando. Alice é super ativa, gente. Maravilhosa. Alice é o público que todo mundo quer ter nas mesas. Um tempo atrás, eu lembro de quando uma pessoa branca foi pega em flagrante traficando um animal silvestre. Foi usado o termo jovem é preso. E alguns dias depois, quando se iniciou um processo contra um garoto preto, eles usaram traficante. Margot quer comentar, que acho que é mais a área da Margarete. Exatamente. A escolha, né, dos nomes, elas criam uma recategorização desses referentes na memória do leitor. Então, quando eu uso jovem, né, eu crio na minha imagem, né, no meu arquivo mental, um jovem, imagem de um jovem. Quando eu uso traficante, por exemplo, né, eu recategorizo esse elemento na minha memória discursiva, né? Então, eu tenho já um juízo de valor entregado ali, pela própria escolha dos nomes, né? O que a gente quis mostrar nas reportagens é que essas notícias, né, elas, como a Márcia falou, elas apagam as marcas, né? A gente não tem os agentes, né, mostrados, a gente não tem os detalhes do crime, a gente não tem a qualificação do menino como negro, a gente não tem detalhes, por exemplo, muitas vezes da ação policial nos textos escritos, né? A gente só aparece na fala dos moradores, né? Na fala das famílias, na fala das vítimas, dos parentes, mas não no discurso do jornalista. Então, isso instaura um apagamento, um silenciamento, uma naturalização desses casos como se fossem uma tragédia pessoal, e mais do que isso, eles não têm uma recorrência. Todas as notícias, né, as notícias que são muitas, infelizmente, como a Márcia falou, são muitas. E ao invés de a gente ter uma gradação no tratamento delas, nós não vemos isso, que a gente vê cada uma sendo tratada de um modo isolado, né, como se aquilo não fosse, não tivesse uma responsabilidade social, né, do Estado sobre crimes que acometem sistematicamente uma parcela da população. Então, isso é silenciado nos textos midiáticos. E isso acontece muito, né? Você falou, Alice, no jornal usa o tempo todo, né? O nome substantivo, a escolha, como você vai caracterizar o referente, né? Marcelo fez uma pergunta. Considerando a organização política ocidental no contexto neoliberal capitalista, e já vou passar a bola para a Áudia. Juntamente com a nossa formação histórica e o atual contexto político brasileiro, quais as ações recomendadas para efetivamente tornar o tema novamente ao cerne da questão e com o resgate do prestígio necessário pela grande mídia? Na verdade, a gente consegue dar conta aqui da dimensão linguística discursiva da coisa, né, que é o nosso objeto de análise, que a gente acha que é muita coisa, inclusive, né, não é pouca coisa, não. Mas a gente consegue perceber uma recorrência de abordagem desse tema na grande mídia.
E vocês devem ter acompanhado que tem tido, ainda bem, né, uma reação de parte da população em relação a esse tipo de cobertura da mídia. E aí vocês devem ter observado, né, algum tempo atrás, era a notícia do George Floyd, aí circulou lá uma imagem da CNN Globo News, aliás, Globo News, em que só havia brancos comentando a notícia do homem negro morto. Então, existe já, ainda bem, né, uma parte da sociedade que reage a esse tipo de informação, mas é para a gente pensar em como esses recursos são tão naturalizados e recorrentes, de modo a fazer a gente pensar em como, de fato, há uma inscrição de ideologia. A gente parte desse pressuposto, né, de que toda construção de discurso é, de fato, também uma construção ideológica por trás de tudo isso, que não é, vejam bem o que é importante, que a gente tentou mostrar, que não é característica de um ou outro jornal, mas que é característica da grande mídia como um todo. A gente, claro, né, recobriu aqui alguns principais meios, né, de comunicação, a gente não recobriu todos, mas vocês vejam que a recorrência de estratégias aparece em diferentes contextos midiáticos, fazendo com que a gente pense que é uma maneira, que é um modo de inscrever determinada notícia, determinado caso e tudo mais, né? Então, eu me lembro, por exemplo, de ter observado, inclusive no G1, a repercussão do caso nos famosos. E aí os famosos se manifestando em relação a isso, como se, de fato, o foco devesse ser na repercussão entre esse tipo de público e não necessariamente na notícia, na dimensão social, como a gente chamou a atenção. Então, a gente está aqui para pensar, né, linguístico-discursivamente, em como esses arranjos, de fato, contribuem, né, pensam, ajudam a formar esse pensamento racista e, por fim, né, de alguma maneira, reproduzir esse comportamento socialmente, né? Marcelo, essa pergunta é interessante, assim, ela tem a ver com o que a gente tentou mostrar, né? Assim, não é a minha área, eu vou dar um palpite, mas essa questão, né, de estar atrelada a um contexto neoliberal capitalista, a gente percebe isso porque as mídias a gente percebe que tem um caminho único aí na maneira de discursivizar a tragédia, né? A gente percebe que as escolhas são semelhantes porque a gente tem um contexto, né? E, obviamente, isso interfere ali, porque o jornal, a mídia, seja ela televisiva, online, a internet, enfim, o rádio, a propaganda, eles têm uma relação com os grandes grupos, né, de capital, grandes interesses, e, obviamente, isso é uma questão, porque a gente tem, ao mesmo tempo que alguns programas vão lá mostrar e talvez fazer uma fala mais no sentido da inclusão da diversidade, enfim, porque em termos até do capitalismo, isso é uma coisa que não se tem escolha, né? O capitalismo vai se adequar, né? Porque no final das contas também tudo é um público consumidor, mas de algum modo a gente tem uma manutenção de um status, né? A gente não tem a gente não vê um questionamento mais elaborado de certas estruturas de poder que mantém esses discursos, né? A gente tem uma manifestação, como a Márcia falou, né, dos grupos de comunicação, às vezes muito da superfície, de se dizer, se mostrar mais inclusivo, não é mais respeitador das diversidades e atento, mas, por outro lado, a gente não tem um efetivo engajamento, né, nas reportagens, enfim. É um jogo, mas eu não tenho resposta a essa pergunta, né? Quais seriam as ações recomendadas? Isso é bem complexo, né? A gente espera que, pelo menos, conseguir, né, ir desvelando essas estratégias, pelo menos no uso da língua e fazendo com que as pessoas leiam e percebam essas intenções discursivas nos textos, a gente talvez caminhe para uma maior discussão do tema, né? Se não tiver outra pergunta, vou encaminhar a minha. Por favor. Margarete, professora Mariana Renault, acho que não está mais aqui, mas eu lhe asseguro que ela lembra perfeitamente bem de você, que ela comentou comigo e com a Márcia outro dia, né? Sobre você. Gente,
parabéns pela mesa, né? Em primeiro lugar, atividade... Ah, ela está aqui, gente! Mária, professora Margarete, queria te dar um oi. Eu queria te dar um oi, Mariana. Vai dar um oi aí, Mari? Mari deve estar sem micro, né? Deve estar sem micro, deve estar com Miguel, gente. Mas, em primeiro lugar, parabéns pela mesa, né? Professora Márcia, professora Margarete, um tema, assim, absolutamente relevante em todos os tempos, sobretudo nesses tempos, né? No nosso trabalho com a história também, a gente tem um esforço aliado ali ao trabalho dos conteúdos em trabalhar uma espécie de letramento mesmo, de compreensão, né, dos estudantes desse mundo da informação, desse mundo da imagem. Tem um historiador francês chamado Serge Gruzinski, que ele diz que nós vivemos, né, na sociedade da imagem, e as pessoas confundem, pensam que isso é conhecimento, mas isso é informação. Né? O quanto que você vai transformar essa informação em conhecimento, é necessário todo esse trabalho que a mesa de vocês está fazendo também, né? Que é trabalhar a interpretação desses discursos, dessas imagens, dessas informações todas. E aí eu estava pensando aqui, ao longo da fala de vocês, né, como o exemplo que vocês deram com o assassinato do João Pedro, as estratégias se repetem aí em múltiplas situações que foram vividas muito recentemente, né? Agora mesmo, né, com essa tenebroso assassinato, não vou nem falar morto, né? Foi morto, do João Alberto, ali nas vésperas, né, do Dia Nacional da Consciência Negra. Apareceram nos grupos que eu estou, né? Eu recebi várias imagens de notícias, manchetes da TV e dos jornais que reproduziam muito do que vocês falaram. E me chamou a atenção uma dessas manchetes, que acho que todo mundo deve ter visto, a maioria dos que estão aqui devem ter visto, que era uma comparação justamente sobre o que a Margarete falou há pouco, sobre a escolha dos termos nesse contexto das notícias que envolvem o racismo. E aí, entre as notícias decorrentes do assassinato do João Alberto, estavam ali algumas manchetes da CNN. Vocês devem ter visto isso, que quando a CNN fez a cobertura do assassinato do George Floyd, a manchete era protestos violentos, né, contra a morte de George Floyd. E sobre o assassinato do João Alberto, quando os protestos violentos aconteceram, eles não usaram esses termos, protestos violentos. O termo apareceu lá na barra da TV, no noticiário da TV da CNN, era vândalos ateam fogo, né, ao Carrefour. Então, se o episódio corre em paralelo, né, o assassinato institucionalizado, corriqueiro de uma pessoa, evidentemente relacionado ao racismo. Quando nos Estados Unidos, a cobertura da CNN Brasil é protestos violentos. Quando no Brasil, quando acontecem os mesmos protestos violentos, os termos são vândalos, né? O termo agora é vândalo, né? Vândalos ateam fogo à loja do Carrefour. E aí a minha pergunta para vocês, né? Como vocês enxergam, como vocês entendem que a atuação desse leitor, consumidor, desse mundo capitalista, neoliberal, pode atuar nisso, né? Pode denunciar isso. Eu penso muito naquela parte, quando é na mídia impressa, mesmo eletrônica, aquela parte dos comentários, né? Mas tem tão pouca atuação ainda assim, né? Como vocês veem isso? A primeira coisa assim, que eu acho importante assim, é o leitor perceber isso, porque, por incrível que pareça, isso não é tão trivial assim. Talvez seja trivial para a gente que tem um nível de estudo e letramento, mas as pessoas ainda têm às vezes, uma leitura de não fazer essas correlações e não perceber os juízos de valor que estão sendo embutidos ali, né? Porque acho que uma primeira questão é perceber. Se você percebe, porque nós estamos diante de muitas informações, a gente recebe isso, né? Então, se a gente
a maneira como você vai lidar com ela, se você vai assumir aquele valor, ou se você vai rejeitar aquele valor, isso já é um primeiro ponto. Se o leitor consegue identificar e ele opta na sua vida, no seu cotidiano, aceitar ou rejeitar, isso vai depois gerar um impacto na mídia, porque de alguma maneira, né, como a Márcia falou, deu o exemplo que aconteceu na Globo News, algumas pessoas já vêm protestando e isso vai mudando. Então, a primeira coisa é entender e, em seguida, se posicionar. Agora, isso, infelizmente, não é tão simples, porque, veja, a gente tem um outro fenômeno que está muito associado a isso, que é a questão das fake news, que é um problema também que vem gerando, porque se tira muitas informações de contexto, né, uma característica das fake news, ela muda o contexto daquela notícia. A notícia não é de toda falsa, ela tem, às vezes, parte de verdade, mas muda a data, muda o cenário, muda contexto, e as pessoas, muitas vezes, encaminham ou aderem àquele discurso, né, porque confiam em quem manda. A gente vive um momento hoje, né, que há um descrédito muito grande das mídias, uma descredibilidade dos jornais. Então, é Globo, não leio. Não... Isso é muito ruim, porque isso empobrece o nosso discurso, né? Se a gente pensar em termos de debate, em termos de língua, né? De construção da argumentação, a gente pode discordar do jornal ou daquela manchete, daquela reportagem, mas se a gente vai descredibilizar o jornal como um todo, isso enfraquece o debate e propicia essas questões, esses discursos também polarizados, né? Obviamente, a mídia tem uma parcela de culpa nisso também que está acontecendo, porque muitas vezes não tem esse posicionamento mais claro, né? Essas estratégias de apagamento, de tornar o discurso objetivo, em certa medida, em alguns temas, elas também são prejudiciais, né? Mas, respondendo a sua pergunta, acho que a primeira questão é se a gente tem um leitor que consegue perceber essas estratégias, e aí ele já consegue resistir a essa manipulação, e aí mudar o seu comportamento. Isso favorece para que a própria mídia mude ou procure fazer diferente. Infelizmente, não é tão simples, né? O que a gente percebe, né, nos nossos trabalhos e com os alunos é que nem todos os leitores conseguem perceber isso, ou analisar e ter um nível de letramento que o permita chegar a essas conclusões, e acabam rejeitando a mídia como um todo em si, e aceita só a informação que chega pelo WhatsApp do fulano de tal, que é compartilhado no grupo tal. Não tem um processo próprio de elaborar as suas conclusões. Tá? É um grande problema hoje em dia. Eu queria só o que a Margarete está dizendo, é porque quando a gente ouve falar do racismo estrutural, né? E aí pensa, o racismo estrutural parece uma ideia muito abstrata, mas é isso que de fato se manifesta em várias camadas sociais, que está na economia, que está na justiça, mas que também está na mídia e está nessas coberturas midiáticas. Então, o passinho de tartaruga que a gente consegue dar é exatamente tentar possibilitar essas estratégias e mostrar que essas estratégias existem, partindo de um primeiro, né? Nenhum discurso é neutro, não vai ser assim na mídia. A mídia também não vai ser neutra, ela usa estratégias de objetivação e de aparente neutralidade, mas a gente sabe que isso não se sustenta. Existe um discurso, como existe em qualquer linguagem, que não é um discurso da mídia. Qualquer linguagem é passível e, enfim, está construída a partir de posições ideológicas. Por isso que não existe a ideia de pensar em escola sem partido, porque, enfim, né? Existe ideologia e aí o que se quer é que existam outras ideologias, mas, enfim, isso é uma outra discussão. Mas a ideia é para a gente pensar que nós, como professores, né, Aldi, temos, enfim, essa função de observar esses caminhos, né, de fazer enxergar essas coisas, que a gente percebe que está numa leitura linguística, que está numa leitura sociológica, discursiva, histórica e tudo mais, né? Mas o caminho é árduo, né? Porque uma coisa interessante, né, que a professora comentou, assim, que
quando usa vândalo ou usa manifestante, a gente diz, mas por que tem esse tratamento de um texto dos Estados Unidos e no Brasil faz diferente? Porque a mídia, qualquer que seja ela, um texto da internet, da Ana Maria Braga, ele tem uma expectativa de leitor. E se imagina que os brasileiros, eles não gostam, eles rejeitam esse tipo de protesto com certos atos chamados de violentos. Então, ele imagina que aquilo vai dialogar com uma parcela da população maior. Ele vai ser, aquela ideia vai ser aderida e compartilhada por uma parcela maior da população, né? Então, cada vez que a gente lê e se posiciona, isso muda, isso é lento, mas muda, né? Vídeos, a gente tem um exemplo aí das propagandas que retratavam as mulheres, por exemplo, se a gente pegar a propaganda de 50 anos atrás, né, a gente tinha um perfil de mulher, hoje as propagandas já estão atentas a isso, né? É lento, mas a mídia não deixa de levar isso em conta, ela considera o perfil de anunciador. Todo mundo, né? A gente tem que, essas coisas têm que acabar, esses senso comum em língua, né, em texto. A gente escreve um bilhete que seja, a gente tem ideia de quem nos vai ler. E por que eu vou escrever esse bilhete para quem vai me ler? Isso vai interferir na maneira como eu escrevo, num simples bilhete. O mesmo se dá com a mídia. Ele tem uma imagem do anunciador e espera que, usando essa estratégia, ele vai reconhecer ou dialogar, agradar uma parcela maior da população, né, que pensa dessa maneira. O que tem tudo a ver com o negacionismo do racismo no Brasil, né? Exato, exatamente. Então, esse discurso, ele reflete isso. Então, é um compartilhamento, né? Ele espera, né, que vá ser aceito, que vá reverberar uma posição da população. Tem gente perguntando aí, Márcia. Tem, mas eu também não sei se eu dou conta, não. A Alice está perguntando se... Não, mas antes tem o Marcelo. Tem o Marcelo e eu pergunta do Marcelo, eu não dou conta, não. Ó, a influência... de forma intencional. Cadê o Marcelo? A influência do capitalismo financeiro hoje é mais elevada hoje na cultura e nos costumes do que realmente na economia. Isso posto, vejo um lado horrível, contudo, a oportunidades, vejo exemplos da Magazine Luiza. Para mim, isso mostra que não importa de onde vem o dinheiro, logo pode ser uma boa oportunidade para ações concretas, para tornar o tema mais presente e com os melhores encaminhamentos possíveis. Gostaria de ouvir a opinião de vocês, considerando isso ao fato de que, proporcionalmente, de todos os assassinatos no Brasil, 2/3 são negros e pardos. Eu já vou respondendo, Marcelo, que eu, infelizmente, não gostaria que nenhum desse caso ocorresse para que essas ações fossem tomadas, né? Enfim, para que houvesse esse posicionamento da Magazine Luiza, né, de fazer esse trainee de negros, né? Eu esperaria que nenhum desses casos tivesse que ocorrer para, de fato, a gente pensar nisso. Mas é uma coisa que nos escapa, né? Porque a gente está aqui, de novo, mais uma vez, olhando a perspectiva linguístico-discursiva. Quando foge, a gente dá impressões, né? Enfim, e opiniões pessoais. Então, se a Margarete quiser complementar. Eu concordo totalmente com o que você está falando, essa é a minha opinião pessoal. Eu acho que sim, a gente vê isso, a questão na cultura e nos costumes, mas ninguém vai tratar, por exemplo, se a gente pega lá a Globo News, em nenhum momento ela vai atrelar isso à economia, né? A gente precisa de igualdade, mas a gente precisa de igualdade também na economia, de uma distribuição de renda mais igual, né? Isso é uma questão muito complexa para a gente discutir aqui. Eu concordo com você. Agora, como a gente pode mudar isso, é difícil. A Alice falou, né, do posicionamento da mídia, já se tornou um hábito, né, nem mesmo os redatores percebam. Eu tenho minhas dúvidas se não percebem, não, porque exatamente como a Margarete falou, né, tudo que é escrito, tudo que é posto socialmente tem em vista o que a pessoa que vai ler, né, a pessoa figurativizada, né, enfim, mas esse leitor tem em vista um papel, um perfil de leitor. Então, não é, enfim, despropositado ou coincidência, né? Existe sim. Eles percebem sim. Eu estudei um pouco da área da comunicação na minha tese, mas mais relacionado ao jornalismo esportivo, né? Mas, enfim, gente, são muitas estratégias. Eles têm
os programas de televisão, mesmo os sites, fazem diversas pesquisas para saber a aceitação, pesquisas de valores, de comportamento dos programas, dos áudios, até a escolha da roupa. Por exemplo, se vocês observarem hoje, né, vou pegar a Rede Globo, que é muito... os programas da Globo hoje, você pega do jornal RJTV ao Jornal Hoje, vocês vão notar que em todos eles hoje a gente tem uma presença de uma tentativa de uma certa informalidade, um diálogo maior com o leitor do que se a gente pega em programas da década de 80, 90, por exemplo, né? Uma tentativa de uma interação maior. Isso tudo é como dizem alguns teóricos da língua, né? Uma disputa mercadológica. Então, assim, tudo é bem pensado, sim, inclusive para dialogar com que se espera que boa parte da população vá comprar e concordar, né, em termos de ideias, de valores, né? A pessoa assiste ou adere a algo no qual ela se sinta representada. Se isso não acontece, a mídia perde um pouco do seu poder de persuasão. Enfim, o Marcelo tem aqui mais uma pergunta. A Mari comentou antes só o Bonner, né, que, enfim, ele fica reiterando essa ideia de neutralidade quando seria melhor se investisse na análise crítica. Eu concordo totalmente, Mari. Eu acho que eles já se posicionam, né? Então, que fique claro, eu sempre achei isso em eleição, em qualquer coisa, né? E fica aquela coisa, eles tentam buscar estratégias para aparentar essa neutralidade, e agora a famosa é essa, né? O que dizem os citados, aí abre aspas e entra lá o discurso dos citados. Quando a gente sabe que, na verdade, uma maior cobertura ou menor já diz alguma coisa, o que se diz já diz alguma coisa, quando uma notícia não tem nada a ver e você menciona o sujeito, isso diz alguma coisa. Então, de fato, né, são várias as estratégias que mostram parcialidade diante dessas ingênuas que tentam mostrar essa aparente neutralidade, né? Mas, enfim, né? O Marcelo faz uma outra pergunta. E aí, vamos fazer o seguinte, a gente lê a da Alice e termina, né? Porque a gente já avançou um pouco, né? Já são quase 7h20. O Marcelo colocou aqui, né, que essa questão político-partidária acaba ficando por um lado, né? Eu concordo também, Marlete já colocou que concorda, né? Parece que a defesa de direitos humanos ou luta antirracista é uma luta da esquerda, né? Quando, na verdade, a gente está diante de um problema social que não deveria ser, enfim, né, delegado ou apropriado a um sistema político ou outro, né? Margarete, quer complementar? Não, é isso mesmo, eu concordo. Realmente isso fica polarizado, né, como uma coisa de um partido ou outro, e acaba que se dilui na polarização. Quem é contra, de repente, a uma ideia de um partido acaba sendo contra tudo, né? Enfim, e a gente se perde nessa discussão. Mas a Alice está falando da questão da mídia, que sim, a mídia visa lutar porque vive de propaganda, e a gente tem aqui no Brasil uma situação peculiar, né, que a gente tem grandes grupos que detêm mais de um meio de comunicação. Então, você tem Grupo Globo, tem rádio, televisão, internet. Então, óbvio que eles têm interesses mercadológicos, né, e isso interfere. E, por exemplo, no jornal, isso tem lá a opinião. Então, o editorial, o artigo de opinião seriam os espaços em que o jornalista está ali assumindo que ali eu tenho uma opinião. E aí isso é interessante, porque todo o resto não, aqui não tem opinião, isso não é verdade, né? Ora eu quero evidenciar a minha opinião, ora eu não quero. Por exemplo, agora teve já 2 vezes, né? O Estadão fez o editorial Uma Escolha Difícil, e agora fez um outro também para falar do Boulos e Covas. Eu já não me lembro o título, mas era na mesma linha, enfim. Então, ali ele escolhe emitir uma opinião às vésperas da eleição, só nesse espaço, enfim. A gente sabe que não é assim, é uma estratégia. Aqui eu escolho deixar claro que manifesto uma opinião, tendo em vista não só o que o enunciador, o que o próprio jornal pensa, né, em termos de lucro, propaganda, mas em termos de valores, né? Mas claro que ali a gente vai ter uma série, se a opinião do jornal é essa, a gente vai ter uma série de outros indícios
em outros textos da construção dessa opinião. Então aqui a gente finaliza, né? A gente agradece muito a presença de todos, a participação. Foi um encontro muito rico, né? A gente pensar o racismo a partir dessas estruturas linguístico-discursivas, né? Que também são muito importantes e que dizem muita coisa, né? Então, inclusive, a gente aproveita para reforçar, inclusive, o papel das aulas de língua, né? E produção também, língua, literatura e produção, que é também pensar nos efeitos de sentido exatamente dessas estruturas, né? Então, para além de uma escola que ensina o aluno a reconhecer essas estruturas em voz passiva, voz ativa, que ensina o aluno a pensar nos verbos intransitivos e transitivos, o que é de fato importante, porque a gente não chegaria a essa conclusão se a gente não soubesse reconhecer, por exemplo, o que é o verbo intransitivo, mas, para além disso, a gente pensa em como esse ensino pode ser significativo no sentido de pensar em como isso é apropriado socialmente, discursivamente. No caso aqui, a gente pegou o exemplo da grande mídia, mas, enfim, né, em vários discursos que nos permeiam, né? A gente está cercado de língua, linguagem, né, de várias linguagens, inclusive, né, imagem e tudo mais. E aí a nossa ideia é sempre pensar no nosso papel de professor, considerando, de um lado, esse ensino significativo, mas, de outro, também a nossa responsabilidade numa construção de sociedade mais igualitária, menos racista, menos homofóbica e por aí vai. Então, a gente queria agradecer muito a presença de vocês, foi muito legal pensar junto sobre isso. E aí, se vocês tiverem alguma questão, né, vocês podem tentar. Eu estou mais disponível porque eu estou no Cefet, né? Mas, enfim, qualquer consideração que vocês tenham a fazer, vocês podem tentar Mas entrar pode mandar por e-mail, e-mail, eu deixei meu e-mail, pode falar com a Márcia. Muito obrigada, gente. Obrigada pela participação, pelo debate, foi muito produtivo. Obrigada mesmo. Obrigada a Colipe, que estava presente, Corris também, que já é a nossa parceira aí de vários eventos. E, assim, aproveitar para divulgar os outros eventos que estão acontecendo na CEPEX, importantíssimos também de discussão, e para divulgar um outro que vai continuar na mesma temática praticamente, que a gente vai ter amanhã, no mesmo horário às 6 horas, que é a mesa sobre Pequena África, que também é um projeto nosso, da instituição, então estão todos convidados. A gente se vê no Colipe Corris Fusão 2021, praticamente co-irmãs, né? Então, obrigada e prestigiem o evento do Cefet, que está trazendo várias discussões interessantes para o debate. Gente, uma boa noite e que a gente se veja em breve, que fiquem todos bem. Esse é o nosso desejo. Obrigada, um abraço. Tchau.